Olá, eu sou a Ana e esse é o episódio 4 de A Corrida para Chimney Rock. Caso você tenha perdido algum episódio ou queira assistir um episódio futuro, volta lá no canal que tem uma playlist específica para essa aventura. No episódio 3, o nosso vagão acabou ficando atolado no lamaçal e a gente teve que optar entre pedir ajuda por uma tribo indígena local ou esperar a chuva passar. O livro especificamente informa que ao olhar para o céu você acredita que a chuva não vai passar tão cedo. Então, para mim, isso é uma dica que o melhor caminho aqui é pedir ajuda para a tribo local. A gente então entra em contato com a tribo e 5 jovens nos ajudam a remover todos os vagões que ficaram atolados no lamaçal. Uma das preocupações era que a gente não sabia o que eles iam pedir em troca desse favor. Algumas pessoas tentaram dar presentes para eles, mas eles apenas aceitaram comida. Um desses jovens deu para nossa irmãzinha Hannah uma bonequinha esculpida em madeira e ela ficou muito feliz. Antes da gente retomar a viagem, o nosso pai fez uma inspeção no vagão e ele percebeu que um dos eixos das rodas estava desalinhado, muito provavelmente pela força que as pessoas fizeram para tirar o vagão do lamaçal. Lá no começo da nossa aventura, a gente escolheu trazer mais partes e peças caso houvesse algum problema com o vagão, então não foi difícil fazer essa troca de eixo e o vagão já estava pronto para seguir caminho. Na manhã seguinte, então, a gente alcança o Platte River, que é um rio muito famoso aqui no oeste dos Estados Unidos, e dessa vez não vai ter balsa para passar, mas a gente percebe que o rio é bem raso e não tem correnteza, então a gente consegue atravessar caminhando mesmo sem problema nenhum. Nós estamos bem próximo agora do Ash Hollow, que é um dos pontos de referência que a gente viu lá no mapa, no guia da trilha. É o ponto de referência de 5 de 7, então a gente já tá mais ou menos ali cruzando pro final da aventura. Chegar lá, porém, não vai ser tão fácil porque a gente vai ter que passar com o nosso vagão em algumas descidas bem íngremes. Lembrando lá no guia da trilha também, ele falava que você vai ter que arranjar um jeito de travar as rodas para poder ir baixando o vagão devagarinho. E o livro nos dá 2 opções: usar força ou usar cordas para tentar segurar o vagão conforme vai descendo. Usar a força para mim me parece um pouco estranho, então eu vou usar as cordas e pular para a página 75. Bom, para minha surpresa aqui, o que eles fizeram na verdade com as cordas não foi travar a roda, foi amarrar as cordas atrás do vagão e as pessoas iam descer o vagão devagarinho, segurando as cordas e deixar o vagão continuar pela força da gravidade. O que não deu certo, obviamente, porque vai ficar muito pesado, vai machucar a mão e uma hora a pessoa vai largar. O que foi que aconteceu com o nosso vagão? Nosso pai tentou segurar com a corda, mas não deu certo e o vagão meio que se espatifou lá no chão. Os nossos irmãos estavam adorando esse lugar chamado Ash Hollow, porque era um lugar muito bonito e com bastante recursos naturais, e eles começaram a considerar ficar por ali mesmo. Então o livro vai nos questionar: o que você prefere fazer? Consertar, ajudar o pai a consertar o vagão, ou vamos ficar aqui por Ash Hollow mesmo, já que a maior parte da família gostou do lugar? Bom, o objetivo do livro não é ficar em Ash Hollow, certo? A gente tem que chegar lá no oeste do Nebraska e alcançar o Chimney Rock. Essa decisão não foi nem um pouco difícil para mim. Obviamente eu vou optar em consertar o vagão e seguir viagem, então a gente segue para a página 87. Nosso pai então começa a consertar o vagão e ele trabalha pra caramba nisso e leva 3 dias pra tá tudo pronto. A gente então retoma a viagem e você começa a perceber que alguns pontos de referências, tipo pedras, montanhas, são pontos de referência que estão se repetindo. E você começa a acreditar que a gente tá andando em círculo. Você chama o Caleb de canto e fala: cara, eu tô vendo esse ponto de referência aqui, eu já vi esse ponto de referência aqui semana passada, você tem certeza que a gente tá na trilha certa? E ele fala pra você: eu tô usando minha bússola, ela nunca falhou, logo eu acredito que sim, estamos na trilha certa. Você continua um pouco desconfiado, o livro vai te questionar o que você quer fazer. Você prefere tentar convencer o Caleb de que realmente a gente está na trilha errada, mostrando para ele mais provas disso, ou você resolve falar com outras pessoas do grupo para tentar resolver a situação? Eu acho que falar vai parecer assim meio fofoca, então eu vou tentar convencer o Caleb de que nós estamos na trilha errada. E aí a gente falhou. Em algum momento dessas nossas escolhas a gente falhou. O livro então fala que o Caleb fica super incomodado com você tentando falar que ele tá na trilha errada de novo. A nossa família é expulsa do Wagon Train e a gente acaba se juntando com outras pessoas que estão indo pra Califórnia, seguindo uma outra trilha que não a trilha do Oregon. Então, em algum momento aqui a gente fez uma decisão errada. Eu decidi então ver o que aconteceria se eu tivesse escolhido falar com outras pessoas ao invés de tentar
convencer o Caleb. E também, de novo, a gente chega num beco sem saída. Eu acabo falando pro meu pai fala para outras pessoas, aí tem uma reunião e todo mundo decide então que eu guiaria o pessoal em outra direção, pelo menos até que a gente conseguisse chegar no próximo ponto de referência no nosso mapa. A gente encontra uma trilha que tem umas marcas de rodas de vagões indo para a direita, onde o Caleb tinha ido para a esquerda. A gente segue essa trilha para a direita e a gente chega assim num posto comercial, só que esse posto comercial está abandonado. Então todo mundo fica descrente, tá todo mundo muito irritado, o Caleb tá super irritado e pergunta pra você, e aí, o que você vai fazer agora? Aí você vê que já tá ficando tarde e você fala, bom, eu vou acampar, porque acho que não faz sentido a gente ficar viajando de noite. E no meio da noite acontece um incêndio. Não fica muito claro se foi um incêndio por motivos naturais, o que aconteceu, se foi um incêndio criminoso, mas o incêndio acaba destruindo muitos vagões. E apesar de ninguém ficar ferido, muitos vagões ficam destruídos. Então você percebe que além de você estar perdido, agora você também não tem muitos dos suprimentos que você levou para essa viagem. Então aí a história termina aí, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com essa família e com outras famílias que perderam os vagões. Mas para nós, a aventura termina. E é aqui que a gente vai terminar esse episódio sem saber muito bem aonde que eu cometi a decisão errada. Vou deixar em aberto aí para vocês tentarem descobrir onde foi que eu errei. No episódio 5, a gente vai retomar a partir do ponto que a decisão errada foi feita e a gente vai seguir nessa aventura. Dito tudo isso, então se cuidem direitinho e a gente se vê por aí. Um grande abraço, tchau!